Boa noite a todos. Boa noite. Então, hoje é o Evangelho da Casa. E aqui deu na abertura do Bem-aventurados os aflitos. E nós vamos falar do suicídio e da loucura. A calma e a resignação obtidas pela maneira de encarar a vida terrestre e pela fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é a melhor proteção contra a loucura e o suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura é devido à comoção produzidas pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira com que o Espiritismo faz encarar as coisas deste mundo, ele toma com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o teriam desesperado em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos estremecimentos que, sem ela, o teriam perturbado. Ocorre o mesmo com o suicídio, executando aqueles que se verificam no estado de embriaguez e loucura, e que se podem chamar inconscientes. É certo que, sejam quais forem os motivos particulares, sempre há, por causa geral, algum descontentamento. Ora, aquele que está seguro de não ser infeliz, senão um dia de serem melhores os dias seguintes, facilmente tem paciência. Só se desespera se não vê termo a seus sofrimentos. O que é, pois, a vida humana em relação à eternidade? Senão bem menos que um dia? Mas o que não crê na eternidade, que acredita que tudo nele acaba com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e infortúnio, só vê o termo disso com a morte, nada esperando, acha absolutamente natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. Vamos mais um. Aqui estão falando os motivos que levam a pessoa ao suicídio, né? Então a gente já viu alguns, então vamos continuar com mais um, que é a incredulidade. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, ou uma palavra, as ideias materialistas são os maiores estimulantes do suicídio. Trazem a covardia moral. Quando se vêem homens de ciência se apoiarem na autoridade de seu saber, no esforço de provar a seus ouvintes ou aos seus leitores que esses não têm nada a esperar após a morte, não se está trazendo, junto dessa consequência, a de que são infelizes, não tem nada melhor o que fazer do que se matar. O que poderão dizer para desviá-los disso? Que compreensão pode oferecer-lhes? Que esperança podem dar-lhes? Nada além do nada. Do que é preciso concluir que, se o nada é o único heróico remédio, a única perspectiva, mais vale cair nele imediatamente do que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. Portanto, a propagação das ideias materialistas é o veneno que inocula em um grande número de pessoas a ideia do suicídio. E aqueles que dele se fazem apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Não sendo mais permitida a dúvida com o Espiritismo, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em condições totalmente diferentes. Daí a paciência e a resignação, que naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, em uma palavra, a coragem moral. O Espiritismo também tem sobre esse aspecto um outro resultado igualmente positivo, e talvez mais determinante. Nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz.
e prova que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Dentre os suicidas, há alguns cujo sofrimento, mesmo sendo apenas temporário e não eterno, não deixa de ser menos terrível, e de tal natureza que faz refletir todo aquele que tente partir da terra antes da ordem de Deus. Portanto, o espírita tem como oposição a ideia do suicídio vários motivos: a certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tão mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido sobre a terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado totalmente contrário ao que ele esperava. E foge de um mal para cair noutro pior, mais longe e mais terrível. E se engana se acredita que, matando-se, vai mais rápido para o céu. Que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo, com as pessoas de suas afeições, que lá esperava reencontrar. Do que se conclui que o suicídio, não lhe trazendo senão decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável. E pode-se concluir que, quando todos forem espíritas, não mais haverá suicídios conscientes. Comparando então os resultados das doutrinas materialistas e espíritas, só pelo ponto de vista do suicídio, descobre-se que a lógica da primeira conduz a ele, enquanto a lógica da última o evita, o que é confirmado pela experiência. Então a gente tem dentro da doutrina, vou falar só um pouquinho desse último parágrafo, que eu falo que a doutrina espírita é maravilhosa, né? Como ele fala aqui, é somente por meio da doutrina espírita que a gente chega à conclusão que o espírito não morre, né? Nós somos espíritos, estamos aqui de passagem, numa roupagem, né? Vivendo experiências necessárias. Então isso o Espiritismo nos traz. Então é a reencarnação. Não tem outra maneira de explicar. E o Espiritismo tem auxiliado, tem sido um agente de saúde muito forte entre os suicidas. Porque a gente vê que não só na nossa casa, mas que em muitas casas, hoje o suicídio, a gente falou muito no mês de setembro, a cada 4 minutos uma pessoa está se suicidando no mundo. Então são números alarmantes e que a doutrina espírita tem auxiliado muito nesse acolhimento fraterno, né? Porque vem falando da mudança de pensamento, a gente está falando sempre da reforma íntima, né? De mudar a nossa posição de enxergar a vida, né? Porque não existe milagre, isso é um trabalho que nós temos que fazer. Nós temos que olhar para dentro de nós e fazer esse trabalho de nos olhar e ver no que a gente está precisando melhorar, né? Quais os pontos que a gente pode melhorar. Diferente daquele que fala, eu nasci assim e vou morrer assim. Não. Todo dia Deus nos dá essa oportunidade das experiências terrenas. Então todo dia quando a gente acorda, a gente vai passar por dificuldades, por pressões, uma série deles, né? Mas a gente tem uma coisa maravilhosa que o Espiritismo também nos traz, que a gente nunca está só, nunca. Nós estamos sempre sendo orientados, amparados por nossos anjos guardiões e pela espiritualidade unida, né? Que Deus é justo, bom, misericordioso, então eles realmente nos tratam como seus filhos amados. Boa noite. Gente, eu acho assim, como deve ser difícil a gente conversar com alguém que está passando por um momento de depressão, né? Eu acho que a gente fica procurando a palavra certa para falar e realmente não é fácil. Porque por mais que a gente fale, talvez seja difícil atingir o coração daquela pessoa, a mente daquela pessoa que está conturbada naquele momento. Mas assim, a carga que a gente carrega hoje, a carga da vida, do dia a dia, é tão pesada
E tem muita gente que não aguenta e já começa, né, da adolescência. A gente vê o índice de adolescente hoje em dia, no suicídio é muito grande. Então, assim, aí o espírito não aguenta, porque começa a pressão já logo cedo, na escola, em que eu vou me formar, tem a pressão de casa, tem a pressão dos professores. E o adulto, né, com a carga que tem durante o dia também, durante a vida, a vida familiar, a vida profissional. E realmente, aí dá um bug na cabeça, né? Muita gente realmente não aguenta e bate aquele desespero, o que é que eu vou fazer? E nesse momento é bom a gente, por mais que a gente se prepare, a gente nunca vai estar preparado para conversar com alguém que está numa situação dessa. Mas assim, como a gente já falou aqui outras vezes na casa, existem dois tipos de tratamento, né? O tratamento médico, que se faz necessário para que a pessoa compreenda o momento que ela está passando. No caso de alguns, o medicamento, né, quando é muito extremo. E a parte espiritual também. Porque se a gente não tiver uma base, uma confiança no futuro, uma confiança no que o Evangelho fala pra gente, a gente vai sucumbir. Não tem... Se não tiver uma base, não vai aguentar, né? A barra é muito pesada. Eu conheço algumas pessoas que passam por isso e eu sei como é difícil da gente dar uma palavra para ela, porque aí a gente fala assim, sai de casa, sai desse quarto, vai curtir a vida um pouco, mas não é isso que eles querem ouvir. Eles não sentem ânimo para nada. E muitas vezes, quando eles vão, é mais para agradar as pessoas do que para agradar eles mesmos, né? Então, assim, é difícil, eu sei que não é fácil. E a gente, por estar ao lado ou por conhecer, a gente procura sempre também dar uma palavra à luz do Evangelho, mostrar que existe soluções que a gente pode procurar para amenizar. O Evangelho fala pra gente que é uma fuga, né? Quando a pessoa está pensando no suicídio, é uma fuga. E quando comete o ato, quando chega a cumprir de fato o ato, aí o problema se agrava 10 vezes mais. Porque ele pensou que ia se livrar do problema, ele multiplicou o problema dele, na verdade. E aí vem a consciência acusando que a vida continua, que não acabou, e agora? O que é que eu vou fazer? E aí fica um tempinho sofrendo, e graças a Deus existe a bondade divina, que no momento que ele reconhece que ele errou, que cometeu um ato que não era para ter cometido, a providência divina encaminha os mensageiros, que já na verdade já estão ali, só que a pessoa fica tão perturbada que nem percebe a presença. Mas assim, Deus tem um propósito na vida da gente. Ele não dá uma carga que a gente não possa suportar, né? Só que a gente foge dessa carga, a gente acha que a gente não vai aguentar. Mas, se nós tivermos a consciência de que existe uma vida após a morte, que a vida não acaba ali, tiver um acompanhamento familiar adequado, um acompanhamento médico adequado, não vou dizer que vai sair também, porque eu conheço pessoas que fazem tratamento, que estão melhores, mas tem as recaídas. Porque existem as recaídas, é como uma pessoa que usa droga, não tem como. Mas aí o pensamento também do suicídio já está afastado. Vem aquela tristeza, a pessoa fica um pouquinho retraída, recolhida, mas sempre com a confiança de que pode contar com a família, que pode contar com uma ajuda médica, que pode contar com... Quando a gente tem o conhecimento do Espiritismo, fica mais fácil, mas, né, a gente sabe que não é todo mundo que tem esse entendimento. Nossa irmã aqui, vocês lembram, né? Eu ficava ali atrás, a gente falando aqui, deixa eu falar. Vamos estar aqui, ó, tá vendo? A necessidade da gente colocar para fora parte daquilo que a gente aprendeu, né? Mas não posso me privar nem privar vocês de fazer uma pergunta. Gostaria que vocês fossem sinceros. Existe algum louco aqui dentro? Sim ou não? Pode ser. Vamos por aclamação. A ideia era descontrair um pouquinho. Vocês estavam muito sérios. Daqui a pouco a gente abre uma pergunta e fica todo mundo tímido. Loucura todos nós temos um pouco, né? É só entrar numa faixa de desequilíbrio, a gente começa... E não é pensar só a mulher quando está na TPM, não, né? Aí ela vira o siri, né? E xinga meio mundo.
E a gente tem que compreender. Mas vamos falar um pouquinho de loucura, que leva, muitas vezes, à conclusão do suicídio. O que é a loucura? A gente mentalmente, como espíritos, ocupando esse corpo, nós temos uma saudade, muitas vezes, que a gente não sabe de onde vem. Vontade, ausência, um lugar que nós gostaríamos de ir, a gente não sabe onde. Muitas vezes, lugares que nós imaginamos, sentimos, mas não conseguimos compreender. Muitas vezes nos sentimos tristes, sem motivo. Muitas vezes nos encontramos em dificuldades, sem encontrar solução. E aí nós nos perguntamos, por que Deus? Precisamos primeiramente lembrar que somos espíritos encarnados, que a nossa pátria é espiritual. Jesus já disse, minha felicidade não é deste mundo. Então, o espírito muitas vezes, tomando os trancos da vida, as dificuldades que a gente vive, como as irmãs já colocaram, onde a gente não acha a solução, e aí falta o quê? A paciência, a resignação. Porque o tempo de Deus não é nosso tempo, né? A gente é imediatista. A gente, quando pensa em algo, nós não queremos para daqui um mês, daqui um ano. A gente não planeja isso, a gente planeja hoje. As mulheres, inclusive, né? A última palestra que eu fiz, as mulheres, quando ela fala para arrumar alguma coisa, não é para amanhã, é hoje. É hoje, tem que ser agora, não é hoje, é agora. Né? Nós somos imediatistas. Lógico que nós queremos ver as coisas bem arrumadas, nos seus devidos lugares, quando a gente vive em ordem, com ordem, dentro dos nossos lares, da nossa vida, a nossa vida fica mais fácil. Lógico que fica. Né? As coisas nos seus devidos lugares. Ah, fulano, onde você deixou tal coisa? Procura em tal lugar que está lá. Ah, mas eu fui e não está. Pronto. Já vira loucura. Ou seja, nós margeamos, muitas vezes, no dia a dia nosso, a gente vibra alto e vibra baixo. Vibra alto e vibra baixo. Porque a gente não consegue manter a nossa mente serena, tranquila diante de pequenos problemas. Coisas simples, corriqueiras do dia a dia. A menor distração, contradição, que alguém possa colocar à nossa frente, essa contrariedade, a gente já se sente magoado, se sente triste, e aí essa tristeza a gente vai somando, e vai construindo aquelas emoções. A gente vai guardando isso e a gente não trabalha isso e a gente não pensa nisso. Lembrando, somos espíritos. Construindo a nossa reencarnação. Essa aqui, trazemos algo de lá, sim, mas construímos parte aqui. E aí, num determinado tempo, vem a ausência. Tudo aquilo que faço não tem sentido. Tudo aquilo que conquisto não me satisfaz. Inclusive, vinha para o centro hoje, e encontrei duas garotas andando, olhando no celular, todas lindinhas, né? Maquiadas, bonitas, indo para a academia. E aí, pensando, o que pensa essa jovem? Onde está a espiritualidade? Não julgando, mas onde está a espiritualidade de uma jovem dessa, que muito provavelmente estava só preocupada com a sua vaidade, com a sua aparência externa? Quando que um espírito desse, ao crescer, e não precisa muito, atingir um pouco mais de idade, esse vazio vai tomar conta dessa criatura. E ela tem base, tem uma espiritualidade para reagir diante desse vazio, diante dos problemas que a gente vive, todos nós vivemos. A dor chega para todos. Ninguém vive só de amor. Ninguém vive só em paz. E quando essa dor atingir, vou buscar onde? Vou buscar o quê? Nosso irmão falou.
Cadê a família? Então aproveite, mãe, pai, quando encontramos jovens, espíritos recém-encarnados em formação, de inseri-los numa religião, no ensinamento, no conhecimento de Deus. Porque hoje pode não fazer sentido para esses jovens, mas aprendendo a rezar, entendendo Deus, ouvindo os ensinamentos, principalmente do Espiritismo, quando fala que a vida não acaba quando a gente tenta a fuga, esse espírito vai pensar lá na frente, tenha certeza disso. É necessário buscar algo além do que eu estou recebendo hoje. E tendo uma espiritualidade dentro dele, entendendo Deus, ele vai ter recurso. Porque a mãe não está 24 horas ao lado dessa criança. Nós estamos só preparando esses jovens para daqui a pouquinho eles estão batendo asa e estão dizendo: tchau, mãe. Mas você vai aonde? Fui. Né? E agora? A mãe fica com a síndrome do ninho vazio e o filho com a liberdade conquistada, o amor. E ele quer conhecer o mundo. Nós queremos conhecer o mundo. E aí, nesse momento de desequilíbrio, o que faz? O que nós fazemos quando não temos uma base? E aí a gente vê muitos jovens, infelizmente, por essa ausência, por essa falta, por essa não satisfação das coisas que se conquista, porque todo ano tem celular novo, todo ano tem um joguinho novo. E se eu não tiver isso, se eu não tiver o tênis do momento, se eu não tiver a roupa bacana para me mostrar, eu não sou ninguém. Então o materialismo, muitas vezes, condena o espírito a chegar à vias de fato. Então o cuidado com os nossos jovens de prepará-los. A loucura é o desequilíbrio que nos leva ao suicídio. Essa ausência, essa falta de satisfação. E quando nós olhamos para dentro de nós, espíritos felizes, como é que nós compreendemos pessoas equilibradas, são felizes com o pouco que ela tem? O simples caminhar na praia o deixa satisfeito. O simples passeio, o simples fato de estar em casa nos dá satisfação. E os jovens hoje querem sair, porque em casa não tem graça. Quer ver se tem graça? Desliga a internet ou tira o celular. Já tentaram? Eu tentei, fiquei assustado com o resultado. Assustado. Porque nós temos filhos, vamos contar os casos, né? Experiências que a gente vive. Nosso filho ficou de recuperação, sem celular, até passar de ano. Quase enlouqueceu. É uma abstinência, é uma coisa, uma ausência, falta algo. E aí em casa não tem graça mais. Ou seja, onde nós estamos colocando a satisfação dos nossos filhos? Para depois chorar lá na frente e dizer: olha, era tão jovem, tão bonzinho, e ele se suicidou. E aí a mãe, o pai se sente culpado porque havia de ter feito algo. E essa culpa vai arrastar o resto dos seus dias. Então, sejamos preventivos. Vamos evitar que nossos filhos possam caminhar por essas sendas do consumismo, do materialismo. Diminua a quantidade de horas do celular. Tenha a ausência do celular de vez em quando. Fala: nós vamos sair de casa, todo mundo sem celular. Vamos fazer algo junto. Tenta essa aproximação, essa ligação espiritual com o filho. Crie situações em que nós possamos nos unir a esse espírito. Espírito esse que é responsabilidade nossa. Então não percamos os nossos filhos pelo suicídio,
e nem pela loucura ou pela ausência da insatisfação de não conseguir algo material que eles não puderam ter, ou que os pais não puderam dar. Certo? Vamos abrir para as perguntas, se alguém quiser fazer algum... Deixa eu só fazer uma pergunta. Claro. Eu gostaria de fazer aqui uma pergunta. Quantos daqui têm a clareza da reencarnação? Que compreende a reencarnação? São bem poucos ainda, né? E essa é uma... Vamos por assim, é a chave do Espiritismo, a reencarnação. Eu sei, para quem não tem ainda uma compreensão de que somos espíritos eternos, né? E que estamos nesse planeta de provas e expiações, né? Numa roupagem hoje, porque o nosso espírito precisa evoluir, né? Cada vez que a gente vai e volta, a gente tem uma lição para fazer. Aqui fala que é um mundo de provas e expiações. Então, se todos estamos aqui, estamos por afinidade, né? Então, todos nós temos o que evoluir, o que precisamos evoluir. Ninguém é santo, ninguém é melhor que o outro, cada um tem a sua tarefa. Então, por isso que hoje, quando abriu Joana de Ângeles, ali falou da morte, né? É uma simples passagem para um próximo plano. Como o Hugo falou, a gente vive em faixas vibratórias, tanto de pensamentos, né, como de vidas, de encarnações, de planos de encarnações, né? Porque o planeta vibra, o universo vibra, somos energias, né? Então tudo está em evolução, não só nós, né? Outros mundos, os planetas, tudo está em evolução. Então nós também estamos fazendo a nossa parte, estamos evoluindo junto. E cada vez que a gente vai e volta, a gente tem um aprendizado. Ora estamos aqui, ora estamos acolá, estamos no Brasil, estamos em outras partes do mundo, né? Aonde a gente precisa evoluir, nós somos colocados, né? Então a gente está colocado exatamente onde a gente precisa evoluir. Começa ali na família, a gente vem, o núcleo da família é muito importante, como falou o Hugo. É no núcleo da família que a gente começa as nossas experiências de evolução, né? Aí vai se expandindo para o nosso trabalho, para os nossos amigos, para a nossa cidade. Então, somos uma cadeia, nós fazemos parte de uma cadeia de evolução, né? Então, todos vão chegar. Desde aquele que é o mais ruim das pessoas, aquele assassino, aquele é o pior dos seres humanos, ele é nosso irmão também. Ele também vai caminhar com nós. Uma hora ele vai evoluir. Se não nessa, ele vai ter a oportunidade, né? Porque como que a gente pode falar que Deus é justo, bom, onipotente, onipresente, que tudo está de acordo com a lei de Deus? Lá na Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Na nossa vida também é assim. Os acontecimentos não são problemas. A gente tem que mudar esse padrão de ver o problema. A gente passa por dificuldades. E o que são essas dificuldades? São as nossas provas, são as nossas lições que a gente veio fazer. Então, se eu tenho dificuldade nisso, ou se eu tenho dificuldade com aquele irmão, ou se eu tenho dificuldade com aquela pessoa, vamos pensar, mas por que eu tenho essa dificuldade? Né? O que tem nele que me incomoda? Geralmente o que tem nele me incomoda porque também é minha sombra, né? Porque também está dentro de mim, né? Então esse processo da evolução e somente a reencarnação nos pode promover isso, né? Porque já pensou se cada vez que a gente nasce, Deus vai formar um espírito e acabar, que nem diz a lição, né? Se a gente não sabe, que acha que aqui vai acabar, então por isso as pessoas se suicidam, são materialistas, acabou, né? E não é bem assim, a gente depois vê que não é bem assim, né? Nós somos um processo evolutivo. Então o Espiritismo é maravilhoso porque nos explica isso, né? Não daria tempo da gente aprender tudo numa encarnação, né?
Vê esses cientistas, vê essas crianças índigo que estão aparecendo, que tocam violão, que tocam uma bateria, assim, vários estão aparecendo. Será que ele sabe? De onde que ele aprendeu? Não teve tempo. São crianças de 4, 5 anos que já são exímios em muita coisa. Posso Né? fazer um complemento? Uhum. Teve desculpa, vou te interromper. Falando dessas crianças assim que estão evoluindo, eu me lembrei de uma coisa. Chegaram já evoluídas. Não, teve uma criança de 9 anos, que acabou de fazer a faculdade, acho que foi pós-graduação, gente. 9 anos. 9 anos. Quer dizer, é a primeira encarnação dele, ele já nasceu sabendo de tudo. 9 anos fazer faculdade, fazer pós-graduação. Isso saiu em vários jornais agora no final de semana. E aí, 9 anos, tem toda uma reencarnação ainda pela frente, ele está lá, vai fazer mais coisa, vai fazer mais faculdade, né? E aí, dando uma continuação aqui, a gente precisa ter em mente que a felicidade não é deste mundo, que aqui ainda é um mundo de provas e expiações. Enquanto a gente estiver aqui, quantas vezes a gente vier aqui reencarnar, vai ser para evoluir. E quando a gente foge das provas, a gente só está adiando a nossa evolução. Porque a gente vai ter que voltar novamente, vai ter que passar por aquelas mesmas provas, até aprender aquelas e partir para uma próxima. Uma próxima prova, uma próxima lição que a gente tem que aprender. Então, a nossa existência é sempre de evolução. A gente está aqui para evoluir e aprender. Quando a gente foge pela saia francesa, sai pela porta do suicídio, a gente só está adiando. A gente vai enfrentar de novo e geralmente, se for pelo suicídio, com mais consequências, né? E consequências ainda mais graves na próxima encarnação. Tem um disco em número de suicídio, eu não lembro o número agora, que é muito bom, vai estar aqui no Nacional. É o CVV. O que ajuda Isso. as pessoas é o CVV. Nós pusemos aqui no Setembro Amarelo. Eu esqueci o número. Está na página da casa. Acho que é o 98, o CVV. Não lembro agora. As pessoas às vezes não tem com quem conversar ou tem vergonha de se expor, né? Então liga desses números. A gente colocou bastante no Setembro Amarelo para que as pessoas ligassem, né? Tem a casa espírita, tem o tratamento. Isso que ela, quando falou do tratamento médico, com psiquiatra, psicólogo, e o espiritismo entra. Hoje no espiritismo, assim, está uma revolução na psiquiatria, na psicologia, na parapsicologia, e muitos desses espíritas, porque somente o espiritismo pode explicar esses transtornos da mente, né? Já se sabe que só medicação também não adianta, né? Existem muitos fatores envolvidos de ordem espiritual, né? Por isso que eles estão fazendo muitos. Se vocês colocarem no YouTube, tem vários médicos psiquiatras fazendo palestras da doutrina do Evangelho de Jesus à luz da psicologia, porque é um entendimento melhor que eles estão tendo. Então já está assim quase fora de cogitação tratar a psiquiatria e a psicologia sem o espiritismo, né? Tem a Associação Médica Espírita, né? Hoje a gente tem bastante médico já que é espírita e que tem agora a Associação Médica Espírita em vários estados, assim. Então, quando a gente tem a felicidade de encontrar um médico que é espírita, aí a orientação fica Nós bem temos melhor. em São Paulo o doutor Luiz Sérgio. O doutor Luiz Sérgio, ele que introduziu essa matéria na USP de São Paulo. Já existe essa matéria como disciplina para a medicina da espiritualidade, né? O doutor Sérgio, assim, é maravilhoso nessa área. Então, assim, tá muita coisa envolvida, não dá para explicar. Mas a gente já sabe que sem a espiritualidade não se tem psiquiatria nem psicologia. Mais alguém? Calma, gente, um por vez. Não vira bagunça. Hã? Nenhuma pergunta? Fala, meu amigo. Seria esses psicólogos, esses psiquiatras, já pessoas evoluídas que veio para ajudar também? Ah, por favor, pode.
A evolução depende muito do espírito. Mas a condição que nós vemos aqui e a forma de nós tratarmos a nossa vida e aprendermos as coisas é que faz a diferença. Porque isso pode nos levar para caminhos totalmente diferentes dos quais hoje eles têm a fé. Então, assim, espíritos, eu falo assim, espíritos que buscam o espiritismo, quando ele buscou em outras religiões e nada completou. Né? E aí algumas questões que eles fazem, eles não conseguem as respostas. E o espiritismo já, você vê em Kardec, muitas coisas a gente recebe, muitas respostas, e esses médicos, por vias de Deus, graças a Deus, são intuídos a buscar, ou são intuídos a conhecer o espiritismo. E aí eles estudam, e isso traz mais conhecimento. Como a gente fala, Kardec é ciência, filosofia e religião. Sem ciência, não existe nada. Né? A gente só vive conflitos, dores. Não, a minha religião é melhor, a outra é melhor. Não, peraí. Cientificamente, o que é melhor? Quais são as respostas científicas que a gente recebe? Então, essas perguntas já chegaram a esses profissionais, como tantos outros. Nós estamos fazendo uma citação, mas todas as áreas têm espíritas, e todos os espíritas em suas áreas fazem suas perguntas, e as perguntas necessitam de resposta, e aí eles buscam. Quando buscam, nós temos o espiritismo, nós temos esclarecimento das leis naturais, nada além disso, tudo está dentro da lei de Deus, só não era uma tecla, que a base de tudo é a família. É aí que está a diferença. É óbvio que hoje existem vários motivos de as pessoas chegarem a esse ponto do suicídio. Aí a gente vê a pessoa que não está preparada para enfrentar a vida aí fora. Então você vê executivos, vê pessoas intelectuais, pessoas até com certa cultura, praticando o suicídio. Muitos espíritas, e nós temos conhecimento, bastante gente espírita que cometeram suicídio, com todo o conhecimento. Então é a base de tudo que porque a gente sempre está batendo na mesma tecla, é a família. A gente trazer a criança para dentro de uma religião, para ter o conhecimento, se fortificar espiritualmente. Porque hoje a gente vê as mães dizer: aonde eu errei? Você não errou, foi excesso. O problema está no excesso. Parece que no vocabulário das mães, não botando a culpa nelas diretamente, não é isso que estou falando, isso dos pais. Parece que tiraram a palavra não, porque hoje em dia é difícil falar não para o filho. Passar a mão na cabeça, fazer barganha com um filho. Se você estudar, eu vou te dar isso. Se você fizer aquilo, eu vou te dar outra coisa. Então, eu sempre digo, eu sou um pouquinho meio da antiga. Eu acho que a humanidade não estava preparada para essa evolução toda da tecnologia que foi de um tempo para cá. Hoje a gente vê uma criança com um celular, ele jogando, ele fazendo isso, fazendo aquilo. E hoje a gente vê os pais dando o celular para que a criança deixe os pais sossegados por algum momento. Então é isso que está faltando, é o quê? É aquele aconchego da família, aquele dia a dia. Hoje é difícil de uma família sentar na mesa e fazer uma refeição juntos. Hoje a pessoa chega, pega o prato
Um vai para a sala, outro vai para o quarto, cada um come num lugar. Dificilmente se encontra. Então o que está faltando é esse alicerce. Pelo menos uma refeição fazer juntos, sentar na mesa, todos juntos, fazer uma oração, agradecer a alimentação. Não dá para fazer durante a semana? Vamos fazer no final de semana. Mas final de semana o pai chega, vai jogar um futebol, não pode dar atenção para o filho, a mãe vai ver uma outra coisa, porque trabalhou a semana toda. Hoje os filhos ficam mais terceiros do que uma família, porque estão obrigados a trabalhar, os pais. E aí, aquela tensão vai ficando de lado. E aí nós temos o resultado que a gente vê hoje, que é alarmante. Parece que não, mas analise direitinho para ver. Esse suicídio, esse índice aí de altíssimo, vem tudo lá de baixo. O alicerce da criança. E aí quando chega adulto, nós não estamos preparados por não, uma dificuldade. A gente se apavora. Porque nós não estamos preparados para enfrentar o mundo. Porque o mundo está evoluindo rapidamente. Essa transição que a gente fala, toda a casa espírita. É isso que nós temos que ter, essa conscientização. Se preparar para essa mudança. E olha, é difícil. E se a gente não correr, a gente vai perder o trem. E aí